Olá! Boa noite. Mais uma noite de live. O tema de hoje é autoestima e saúde mental do homem. Vou fixar o tema da live aqui para quem estiver chegando. Vamos ver quem está entrando. Oi, Jamil. Eu já vou te chamar, tá? Vou conseguir fixar aqui. Vamos lá. A solicitação para você, Jamil. Vamos ver como é que vai ficar aqui a conexão. Olá, Oi, tudo bem? tudo jóia. Como é que você está, Tá um Thaís? pouquinho. Tô bem. Eu tô vendo que tá um pouquinho diferente o Instagram. Acho que atualizou, né? Pois é, tá bem diferente mesmo. Nossa, diferente. Na semana passada não tava assim. Tá um pouco diferente. Parece que É tá mais você, curta a tela, assim, né? mas também ao mesmo tempo está melhor. Aparentemente parece que melhorou. Sim. Olha que É, bacana. Você tá bem? eu tô bem, e você? Como é que você está? Tô bem, né? Com a correria, né? Começa o ano, começa de novo a correria, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte, né? Pois é. Opa, desculpa, esbarrei aqui. Eu quero É, agradecer novamente por você ter topado esse convite, né? Eu mais uma vez te enchendo para a gente fazer live. É muito bacana, porque eu percebi que também que muita gente gostou da outra live que a gente fez, né? Muita gente falou assim, nossa, bem legal a conexão que vocês têm de fazer live assim com ele, né? Teve gente que perguntou de onde você trabalha, então aí eu falei, vou ter que fazer outra live com ele, que tá muita gente perguntando. Não sei se alguém entrou em contato contigo depois disso, para dar esse feedback, mas muita gente gostou, né? O tema é sobre homens, só que muita mulher também entrou em contato, né? Falou que você, nossa, que verdade. bacana, o psicólogo falar sobre o homem, falar, né, da dificuldade do homem. Muita gente elogiou e gostou bastante de você. Olha, foi bacana o Ah, muito feedback. obrigado. Muito obrigado pela gentileza, obrigado pelo convite. Até agradecer, ó, uma amiga minha está aí, a Elizabeth Santana. Seja muito bem-vindo, Beth, minha amiga. E é um prazer poder participar, poder contribuir de alguma forma. E é lógico, fica bom porque você vai facilitando os processos, então a gente vai aqui só de boa, entendeu? Então funciona. Tá tudo certo, Thaís. Nossa, foi bem legal o feedback. Falei assim, não, gente, entre em contato com ele. Eu passei seu WhatsApp para algumas pessoas, né, que pediram. Aí eu falei assim, mas ele atende Osasco, mas ele está atendendo novamente agora por conta da pandemia online. Tá ainda, Exato. né? Aham, tô online, tô 100% online ainda. Enquanto não tiver a segurança dessa vacina aí, enfim, eu vou continuar online. Para mim está funcionando super bem. Estou atendendo muita gente de outros estados, né? Nordeste, Norte, Sul do Brasil. Estou atendendo gente do Canadá, estou atendendo Unidos. Então, eu estou naquele movimento de repente, nem voltar mais do online, né? Continuar aqui, porque funcionou super bem para mim e talvez eu não volte para o consultório. Estou estudando essa possibilidade, mas vou esperar a vacina e aí a gente vê como é que vai fazer. Nossa, então a gente está pensando igual. Eu Eu também. Tô tô assim. nessa. Tô nessa. Voltar para mim agora vai ter que ser uma logística muito maluca, porque eu não vai ter como não atender online, mesmo do consultório. Então, eu vou ter que intermediar entre a presencial e online. Então, eu estou estudando aí as possibilidades de como é que as coisas ficarão. Vamos deixar o futuro tomar conta disso. Até lá, fazendo a nossa parte. Esses dias eu estava pensando, sabe, Thaís? É, estivesse no consultório, eu estaria fazendo com que, né, as pessoas que eu atendo, hoje eu estou atendendo quase 40 pessoas, essas pessoas teriam que sair das suas casas, é trânsito, é movimento, é elevador,
eu atendo no 29º andar do prédio, é um negócio meio maluco. Então, sabe aquela coisa de movimento? Então, não é nem só por mim, porque os cuidados a gente toma, é por conta das pessoas também, sabe? Então, deu certo. A minha preocupação eram os resultados no começo, sabe aquela coisa assim, tipo, vai dar Uhum. certo? Deu certo, eu tô aqui, tô 100% online e segue a vida, tá tudo bem. Para mim, veio para ficar, entendeu? Para mim também, até quando tem gente entrando assim em contato, pergunta assim: "Ah, você está atendendo só online?" Ai, que legal, porque tem vários colegas que já voltaram, né, presencial, né? Sim, E eu percebo também assim, como eu tenho bastante pacientes também com câncer, casos crônicos, então outras também doenças, então eu falo, né, vou me proteger, vou proteger eles também, então é melhor cada um no seu canto, né? Online tá funcionando super bem, tá fantástico. Eu também tô de acordo, viu? é É mais verdade. seguro Ó, mesmo. deixa eu continuar dando abraço rapidinho, ó. Tem a Karina que entrou, olha só, Karina, a Jennifer, a Gisele, a Heloíse, tem uma galerinha aí que tá com a gente aí. Muito, muito boa noite para vocês, viu, meninas? Essas são as que eu conheço. E a Ana Olha, sejam Karina, bem-vindas aí, olha, a gente. Ana Aproveita o Karina aviãozinho, também. né? É, bastante, Aproveita o bastante. aviãozinho, chama os seguidores de vocês, tá? Para participar aqui nessa live, né? Que a gente começou. Vamos começar uma introduçãozinha agora, né, Jamil? É, a Aproveitar Verônica que já entrou tem uma aqui galera. agora. Sim, Verônica, vamos lá. beijo. Olha, a ver aqui, ó. A ver tá aqui também, ó. Muito bom, muito bom. Jamil, eu queria falar sobre uma explicaçãozinha sobre a diferença de autoestima com vaidade, porque muita gente confunde. Nas outras lives que eu falei sobre autoestima, até com outros convidados também, eu acho importante falar essa diferença, né? Porque a autoestima, muita gente confunde, né? Homens e mulheres, porque a autoestima é algo que vem da gente, o que a gente vê na gente, é Sim. algo que você se percebe, que você se valoriza, é como você se conhece, é o autoconhecimento. Já a Sim. vaidade já é algo que, como as pessoas te veem, como as pessoas te percebem, como que elas acham de você. Então, Uhum. conclusão, a autoestima é algo que vem de dentro, é algo que eu conheço de mim, é algo que é o meu autoconhecimento. E a vaidade é algo que as pessoas veem de mim. É isso. Uhum. Então, já Uhum. para ficar claro aqui, né? Porque muita gente confunde, né? Que tem uma diferença, tem, né? Sim. E essa confusão se dá exatamente porque a gente espelha muito aquilo que a gente vê, né? A Uhum. gente às vezes, eu estava acompanhando uma das lives que você fez esse tempo atrás e eu até comentei, né, na live. Eu falei que as mulheres, principalmente, embora o nosso tema aqui sejam os homens, as mulheres se vestem para outras mulheres, mas hoje os homens também estão nesse contexto, sabe? Há um perfil padrão de homem, corpo sarado, malhado, barba aparada. E aí os homens estão, parece uma produção de homem, de mulher, de robôs, né? Todo mundo igual, porque as pessoas buscam uma identidade que elas entendem como sendo a ideal e elas entendem que porque aquilo é ideal para alguém tem que ser ideal para elas, quando na verdade nós somos singulares e exatamente pela singularidade a gente precisa entender o que é o nosso ideal. Eu não posso ser igual a você, você não pode ser igual a mim, ainda que existam coisas que você faça que sejam interessantes e que eu posso copiar, é verdade, porque me beneficiam, sem perder a minha identidade. Então, essa questão da autoestima está muito ligada com isso. E no caso dos homens, principalmente, porque aí entra o princípio de que eu tenho que ser melhor, porque tem aquele jogo da competição. O homem sempre quer ser melhor do que o outro. Então, e nesse processo da competição, do mundo competitivo, o homem o tempo inteiro está em busca de se mostrar melhor. Há um tempo atrás, a gente via isso no máximo nas questões financeiras, no carro que eu tinha, onde eu morava, mas hoje isso está também na imagem pessoal do homem, na roupa que ele veste, na forma como ele se comporta, naquilo que ele come, o tanto que ele malha. E aí, por conta disso, esses padrões têm moldado as pessoas e o que é pior, né? O que é ruim, na verdade, disso é que algumas estão perdendo a sua identidade, perdendo a sua estima. Esse é o problema.
Sim. E tem todo esse contexto agora também, né? Por conta dos últimos anos, assim, que agora tá, né? Todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser belo, tá uma cobrança muito assim na sociedade, né? Não só para a mulherada, tudo bem que para as mulheres a cobrança sempre foi maior, mas também está tendo também a questão masculina. E como se caracteriza a autoestima masculina nesse contexto todo, Jamil? Então, bem como você falou, é algo intrínseco, né? Vem de dentro, é meu, é uma propriedade minha. À medida em que eu cresço, as afirmações enquanto homem que eu recebo da minha mãe, do meu pai, do meio, me constituem na confiança que eu gero acerca de mim mesmo. Então, os homens que são mais seguros de si, não apenas no aspecto físico, mas no aspecto intelectual, nas suas capacidades, na sua forma de agir e reagir frente às coisas que acontecem no mundo, estão baseados exatamente no contexto de como que ele foi construído. O problema é que hoje, essa crise de identidade ou essa autoestima baixa que muitos homens carregam está exatamente baseado no fato de que muitos deles não receberam esse alicerce. Os pais não incentivavam, as mães não elogiavam, os pais não traziam para perto de si, que aí vai muito naquilo que nós falávamos lá atrás, que nós conversamos bastante, né? Desse processo de como é que o homem se constitui homem. Então, o pai agora está mais distante, então ele não tem uma figura representativa para ele copiar, ele não tem um modelo para copiar. E aí, de repente, em algum momento, ele se identifica com alguém, com o youtuber, com o cara da televisão, com o cara da série, com o cara que ele estuda ou trabalha, que é aquele, vou usar uma expressão aqui meio chula, me perdoe, mas o pegador da escola. Então, aquele ali é o modelo que dá certo. Eu quero ser aquele modelo. Aí entra a frustração, porque quando ele não consegue ser aquilo que ele não é, porque não é ele, ele se frustra e aí a autoestima vai lá embaixo, e aí insegurança e uma série de problemas que os homens enfrentam, lamentavelmente, por conta disso. E é uma das questões também que são bastante trabalhadas em psicoterapia, né? Que muita Verdade. gente chega Muito. assim, eu preciso fazer terapia com a questão X, mas quando vai ver é a autoestima que está precisando naquele momento, Uma né? crise existencial gigantesca, porque Sim, exatamente porque ele não sabe quem ele é, ele não está constituído de si mesmo, ele fica tentando copiar. Então, como muda muito, ora ele é aquilo, ora aquilo outro, ora ele quer aquilo, e aí ele não consegue ser nada, porque ao mesmo tempo que ele quer ser tudo e ninguém consegue ser tudo, ele deixa de ser ele mesmo. E aí eu repito, perde totalmente a identidade. Eu me lembro, e aí muito rapidamente eu acho que vale contar, quando nós fizemos estágio de psicologia hospitalar, eu atendi um homem num domingo de manhã lá no hospital que nós atendíamos, né? E aí cheguei lá, ele havia sido desenganado pelos médicos, nosso professor supervisor deu, tá aqui o prontuário, vai lá, atende, vê como é que está a situação, porque a gente precisa dar notícia para ele de que ele vai morrer. E aí vou eu lá conversar com aquele homem, quando a gente chega lá, aquilo que ele me contou marcou minha vida. A gente está falando de coisas que aconteceram aí há muitos anos atrás. Ele disse assim para mim, ele falou assim, filho, eu não vou sair daqui. Porque eu perguntei para ele o que ele gostaria de fazer quando ele saísse dali, no sentido de entender como que ele tinha expectativa de melhora. E aí ele dizia assim, não vou sair daqui, não do jeito que você está falando. E aí ele disse, ainda que eu pudesse sair daqui, se eu saísse daqui com a idade que eu tenho, eu não poderia ser mais eu. E aí a frase que ele disse, que eu gostaria que todo mundo que está aí nos assistindo prestasse atenção. Ele disse assim, eu passei a minha vida inteira tentando ser quem eu não era, para agradar pessoas que eu não gostava, e algumas delas até que eu gostava. Mas a verdade é que eu perdi a minha identidade e hoje nem eu sei mais quem eu sou. Ou seja, a autoestima estava completamente destruída, porque ele não tinha convicção de si, não tinha convicção das coisas que ele fazia. E aí, quando a gente vai para o consultório e atende alguns homens, eu falei para você que cerca de 45% do meu público é masculino, o maior problema que eu vejo nos homens é isso. Eles não conseguem se afirmar frente àquilo que o mundo cobra do homem, aquela posição de que o homem, né, tem que dar conta de tudo. E aí, diante dessa situação, a autoestima vai lá embaixo,
insegurança, instabilidade emocional, instabilidade enquanto pai, instabilidade enquanto marido, instabilidade enquanto profissional, e aí a gente vê o resultado disso na sociedade. A sociedade é um reflexo daquilo que nós somos individualmente, infelizmente. Essa frase dele foi marcante mesmo, viu? Foi Foi, bem impactante. foi. Você se recorda mais ou menos a idade dele, na Ah, época? ele já tinha mais de 60 anos de idade, já era um senhorzinho, já, eu acho que eu acredito até de 70 para frente, talvez. Mas o que ficou marcado foi a frase. Ele ainda me falou assim, filho, né? Ele me chamou de filho. Ele falou, filho, ainda que eu pudesse sair daqui, eu jamais poderia fazer o que eu a vida inteira gastei tempo tentando fazer, ser quem eu não sou. Ou seja, muito complicado isso. E aí fica de alerta, né? Eu insisto nisso, porque alguns talvez estejam nos assistindo aqui, vão nos assistir depois, gastam tempo da sua vida nisso. E aí, nesse caso, não é investir, é gastar. Porque eu fico o tempo inteiro me projetando no outro, me realizando no outro, me completando no outro, mas quando eu estou sozinho, quem eu sou? Que é aonde que eu estou pisando? Cadê minha sustentação? Cadê minha base? Eu não tenho. E aí, ó, emocionalmente detonado, mentalmente detonado, e infelizmente algumas pessoas sofrem intensamente por causa disso. Nossa, bem impactante mesmo. A... Cadê aqui? Peraí, tem um comentário aqui. A Elise Santana, ela colocou assim, as crenças limitantes são grande agravante nesse quadro. Verdade. Sim, Ele tinha uma crença tão forte que ele acabou assim impactando na vida dele e na finitude acabou impactando até na sua vida, que tanto que você não sim, esqueceu, né? exato, Até exato. hoje você não esqueceu, né? E isso que a Beth falou aí, né? A Liz é a Elizabeth, né? Minha amigona, Ah, ela disse, o que ela está dizendo aí é exatamente uma coisa que eu também vejo muito aqui, sabe? Independentemente de qual seja a crença, quando as pessoas com as quais eu lido têm alguma crença, eles sempre se apegam em alguma coisa que sustenta, né? Que os ajuda a prosseguir, a insistir, a tentar, a superar. O problema é que alguns, exatamente pelo fato de crescerem nesse contexto de que são incapazes, de que não fazem nada certo. Eu ouvi também uma frase de uma pessoa que eu atendo assim, ó, é, para mim não dá mais, porque eu não sei fazer nada certo, porque tudo que eu faço dá errado. E por que ele reproduziu essa frase? Porque o tempo inteiro, desde pequeno, pai e mãe só dizia para ele, você não faz nada certo, você não é capaz, você não é competente, tudo que você põe a mão dá errado. A crença que a Elizabeth mencionou de ser uma crença limitante está a partir daí. E aí, quando um camarada cresce desde garotinho, ouvindo pai e mãe falar isso, ele vai para a escola, a primeira dificuldade que ele tem é, eu não consigo. Ele vai para o campo profissional, a primeira dificuldade que ele tem também não consigo. Daí, ele olha no espelho, o que ele vê de estima? Nenhuma, né? Perde até o contexto, o desejo de viver, de continuar, de produzir, porque ele olha para ele, ele vê a tradução da incompetência. É assim como alguns homens se veem, infelizmente. E aí eu insisto também nesse ponto. Porque a sociedade cobra muito do homem, de que o homem tem que dar conta, de que o homem não pode falhar, de que o homem não chora. O homem, ele hoje, eu vejo o homem como uma bomba relógio, sabe? Ele está se enchendo de tantas emoções negativas e de tantas situações contraditórias, vai chegar uma hora que ele vai explodir. E aí entra também um outro processo que é muito comum no consultório. Quando a gente atende mulher, as mulheres vêm com as demandas que elas trazem, mas normalmente essas demandas estão no início, porque a mulher ela tem essa facilidade de falar. Já os homens, porque vão segurando, porque o homem não pode contar problema, o homem não pode chorar, o homem não pode ter dificuldade, o homem não pode ter resposta, o homem não pode ter solução. Quando eles chegam, eles já estão, vou usar uma expressão assim bem forte, mas estão detonados mesmo. É a bomba que explodiu. Pum! E aí alguns sim. deles até partindo para a necessidade, né, do entendimento pessoal, exatamente por conta dos problemas, a necessidade de suicídio. Alguns deles parece que não veem outra solução para os seus problemas que não seja isso, infelizmente. É uma dor muito intensa, uma dor muito grande, né? Que faz a pessoa chegar no limite e fazer isso mesmo. Exatamente. Verdade, O pessoal verdade, tá exatamente. concordando aqui, ó. É, Isso é aí, isso aí. gente.
E a autoestima afeta a masculinidade do homem ou a masculinidade do homem afeta a autoestima? Como que é isso, Então, Jamil? é, Você, essa como homem, nos explica. questão, essa questão é muito interessante, né? Você já ouviu falar, e hoje é comum, tá na moda, né? Falar de relacionamento tóxico, homem tóxico, mulher tóxico, a masculinidade tóxica está aí nesse problema, sabe? Essa visão Uhum, deturpada do que é homem faz com que, de alguma maneira, a minha autoestima seja afetada, porque eu constituo minha autoestima não baseada no contexto do que é real, mas daquilo que é superficial, daquilo que a mídia me vende, seja via rede social, seja via televisão, série, e é normal. Enquanto homem, casado, minha esposa está aqui do meu lado, vai dar um puxão de orelha, mas a gente vê uma mulher bonita e fala, poxa, que mulher bonita. A mulher vê um homem bonito, poxa, que homem bonito. A questão é que a gente constitui um padrão de beleza como se beleza se resumisse exclusivamente naquilo que se pode ver, quando na verdade não é isso. E a mídia vende esse padrão de beleza de tal forma que os homens, os chamados homens metrosexuais, que se cuidam, passam uhum. perfume, vão malhar, cabelinho com gel, aquela coisa toda, barba toda paradinha, eles estão constituídos a partir de um modelo de homem, que de tudo não é ruim, é verdade, mas eu insisto nisso. Se esse tipo de homem, que alguns deles se tornam porque eles estão copiando os outros, quem é ele? Aonde que está a identidade dele? Ele é isso porque é uma opção, ele é isso porque é uma necessidade, ele é isso porque a sociedade cobra dele, ele é isso porque se ele não for assim, ele não vai ser promissor. Eu já trabalhei em empresa, por exemplo, em que se cobrava dos colaboradores a boa aparência. Se você não tem uma boa aparência, você não trabalha. Se você está fora de forma, o seu chefe vai te cobrar. Não está cobrando o resultado, está cobrando a aparência. E se a pessoa é cobrada dessa forma e ela não consegue corresponder a isso, logo a masculinidade afeta a autoestima. Esse é um grande problema. Então, ele precisa se constituir de si mesmo para, a partir desta constituição de si, ele ter convicção de que ele é quem ele é, a despeito de ser bonito ou feio, branco ou preto, alto ou baixo, careca ou cabeludo, ter um perfil teoricamente aceitável pela sociedade ou não. Alguns homens, independentemente da beleza física, são extremas, assim como as mulheres, evidentemente, mas o foco aqui é homem, então a gente vai usar a expressão homem o tempo inteiro. Alguns homens, você olha assim e fala, caramba, eu não dou um tostão furado por esse camarada, mas a autoestima dele está tão lá em cima que ele é o galanteador, ele é o cantador, ele arrasta multidões, ele influencia pessoas, todo mundo quer estar perto dele, porque ele tem convicção de si mesmo. E esse é o diferencial de um homem que acredita em si. É, tem até um compartilhamento aqui do Flávio. Ele colocou assim: boa noite, meu amigo. Esse é seu amigo, ó. Mas muitas Flavião vezes é meu o amigo. meio corporativo, muitas vezes o meio corporativo te faz sentir para baixo. Por mais que você faz, não é valorizado. Aí sua estima fica baixa também. Sei que não devia ser assim, mas às vezes é. Essa cobrança é Então, demais, principalmente em shopping. Eu falo porque você lembra, né? No início da faculdade, era vendedora, trabalhava em shopping, loja de rua. E, nossa, era uma cobrança. Tinha tanta menina que ia deixar currículo nas lojas. Aí a gente via assim que a gente pegava o currículo e jogava fora por causa da aparência. sim. Ou seja, a última coisa que eu Nem quero da lia o pessoa, currículo, gente. a Não última lia coisa o que eu quero da currículo. pessoa é o talento. Eu quero Uhum. o físico, né? De novo, é uma avaliação muito simplória avaliar alguém por aquilo que ele parece ser. Porque o que é de verdade de alguém não está naquilo que ele aparenta ser, mas naquilo que de fato ele é. E o que de fato ele é está aqui dentro, está aqui dentro. Então é a capacidade dele ou dela de se expor de tal forma que ele é reconhecido. Mas o Flávio, né, amigaço aí, também o Vollenberg é psicólogo, entrou aí, ó, tem uma galerinha conhecida aí. O Flávio, ele foi muito assertivo nisso. As pessoas, quando elas são intensamente cobradas, elas passam a questionar
se elas são suficientemente talentosas para dar conta daquilo pelo qual elas estão sendo cobradas, porque elas não Verdade. são quem são, elas são o resultado que produzem. Quando o resultado não é bom, ela não confia nela. E isso é muito comum, você vê isso no esporte, você vê isso no campo profissional. Por quê? Porque as pessoas estão ali intensamente trabalhando, e quando elas não atingem o resultado, no mês seguinte conseguir o resultado é ainda mais difícil, porque ela está carregando aquele peso de, puxa, eu falhei, eu não sou bom, eu não sou capaz, eu não sou competente, eu não consigo. E aí o mês seguinte é mais difícil, e o outro mês é mais difícil, daqui a pouco é demitido. E aí, quando ele é demitido, ela é demitida, tá vendo? É lógico que eu fui demitido, eu não sou capaz, eu não sou competente. Vai para a próxima entrevista de emprego com que convicção, com que habilidade que ele vai para lá para poder responder uma pergunta com medo de não ser aceito por aquilo que ele não é. E é esse o maior problema da autoestima. Da gente vender uma imagem que realmente ela não existe. E quando você até pode enganar alguém vendendo essa imagem, o problema é que isso não tem sustentação. A gente vê algumas pessoas que têm só corpo, mas não tem cabeça. Né? Infelizmente é assim. Quando abre a boca para falar, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Cadê a base? Cadê a sustentação? Conteúdo não tem nada. Zero. Lamentável. Tem mais comentários aí, viu? É lamentável, né? Mas acontece bastante. A Evelyn Cavalcante. Olá, boa noite. Homem assim como a mulher precisa ser elogiado, prestigiado. É verdade também, né? Sim. Tem que ter sempre, tem que ter um reforço positivo, né? Porque se a pessoa tem a baixa estima, ela acaba também assim ficando presa no que as pessoas vão falar. E se a pessoa não elogia, então ela vai acabando ficar bem para baixo. Não tem jeito. Exato. Né? Nós somos seres humanos. Desculpa, verdade. E é isso que nos faz seres humanos. Eu costumo dizer, quando eu atendo casal e quando eu atendo só esposa, e aí o problema é relacionamento, eu pergunto, né? Quando foi a última vez que você elogiou o seu marido? Reconheceu que o que ele fez é bom? Porque, de novo, o contexto é o mesmo. A gente tem a tendência de o tempo inteiro enfatizar, destacar aquilo que é ruim. E quando a pessoa faz alguma coisa que é boa, não fez mais do que obrigação. Tá bom, pode até ter sido obrigação de fato, mas o que me custa virar para ele, no caso dos homens, né, as mulheres, para os seus maridos, seus companheiros, dizer assim, poxa, isso aqui que você fez é muito legal, muito obrigado, parabéns, eu gostei. Porque aí o homem vai se enchendo de si, enchendo-se de confiança, ele arrisca mais, ele acerta mais, ele ousa mais, ele traz melhores resultados, porque ele tem alguém que está alimentando isso. E aí, de novo, não é uma questão só de alimentar ego, não é uma questão só de alimentar a petulância da pessoa. É, de fato, dar para ela uma sustentação de acreditar que ele é capaz a ponto de ousar, fazer, realizar, conquistar e trazer isso para dentro de casa também. É uma palavra positiva, né? Que é difícil, né, para muita gente, né? Um obrigado. Sim. Que muita gente tem dificuldade de falar obrigado, a gratidão, né? A questão de ser grato também, né? Exatamente. O Volenberg Silva, mas não o elogio, pelo elogio vazio, mas reconhecendo a qualidade de forma honesta e verdadeira. Sem dúvida, eu acho, né? Que sem dúvida todos têm algo de admirável. Com certeza. Nós, seres humanos, nós temos sim algo positivo, nós temos qualidades, temos defeitos, mas a gente tem que focar bastante também nas qualidades. O ser humano fica muito preso nos defeitos. E ainda mais da gente, que nem um tempo atrás eu fiz uma live perguntando para a mulherada falar uma coisa positiva, um elogio. Elas falam algo muito de dentro, uma característica da personalidade, mas não falaram nada da parte física, como assim, me acho linda, gosto do meu cabelo, nada disso. É sempre assim, eu sou uma ótima mulher, honesta, responsável, somente as qualidades assim, interna, com medo, né, de também se assumir ser bonita. Sim, né? Sim. E tem muito homem que faz isso. Sim. E ao contrário, o homem também que se acha demais também. Tem isso também, né?
Esses dias eu estava assistindo uma live e a pessoa falou, eu não sei exatamente como é que é, então se eu estiver falando besteira aqui, alguém me perdoe, por favor. Mas diz que no Tinder funciona assim, né? A pessoa, ela arrasta para um lado, arrasta para o outro, se gostou, se não gostou, e o que ela tem da pessoa é a imagem. Então, você Uhum. põe a sua imagem lá nessa rede social para ser escolhido por alguém para um futuro relacionamento, para um possível relacionamento, à medida em que as pessoas olham para você, e eu não sei se a expressão é curtir ou não, porque, de novo, eu nunca entrei nessa rede social, mas você coloca lá, curti, não curti, gostei, não gostei, não sei. O fato é que aquilo marca a vida da pessoa numa intensidade tão grande porque ela está sendo vendida e se vendendo a partir da sua própria imagem. E aí é que está o problema também, porque o que é bonito para mim não necessariamente é bonito para você. Por isso que a necessidade que eu tenho de entender que a minha beleza transcende a minha questão física. Eu preciso de outros atributos que me constituem positivamente como alguém incluso nesse mundo. E daí eu vou me posicionar. Tá bom, eu posso até não ser bonito segundo os padrões de beleza, mas eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sei fazer, eu sou produtivo, eu tenho conteúdo, ou seja, eu me encho de outras questões que me dão a habilidade de poder seguir em frente tranquilamente, sem problema nenhum. É exatamente esse contexto que o Wollenberg falou. Daí, da mulher para o homem, né? De novo, frisando que esse é o nosso foco aqui, falar do homem, tem bastante mulher aí comentando, inclusive, a necessidade que esse elogio das mulheres tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Não é só mesmo um elogio pelo elogio. Concordo com você, viu, Wollenberg? É isso mesmo. A... É Beth, né? Sua amiga Beth, Isso, né? exato. Ah, tá. Ela colocou, nessa pandemia as pessoas estão se reconhecendo, estão convivendo uns com os outros e descobrindo coisas que não conheciam. Verdade, essa pandemia tem um lado bom. A gente fala que está acabando com o ser humano, só que a gente tem que pegar uma coisa positiva. E isso que ela falou faz todo sentido. É verdade. Sidneia Ferreira Psico, é uma psicóloga aqui também, ó, colega nossa. Eu fiz uma live com ela, Sidneia. Um abraço para você. Precisamos fazer outra live, viu? É importante a validação do potencial do sexo masculino. Nós mulheres pedimos muito isso, mas esquecemos de retribuir porque, teoricamente, o homem é o sexo forte. É importante reforçar os detalhes. Exatamente, falou tudo. Perfeito, É isso Sidney. É mesmo, exatamente perfeito. isso. A gente precisa entender que há uma troca, né? O problema é esse, sabe? E aí eu vou entrar para um campo que não é o nosso aqui, mas é o campo do relacionamento. O que acontece Uhum. nos relacionamentos? A Sidney é especialista nisso aí, né? As pessoas elas entram no relacionamento esperando receber. Eu quero ser feliz. Eu não caso para fazer feliz, eu caso para ser feliz. Quando, na verdade, eu tenho que ser feliz, daí eu caso e com a minha felicidade eu vou fazer a felicidade do outro. O outro pode até me fazer mais feliz, mas quando eu sou feliz a partir do outro, quando o outro deixa de existir por qualquer razão, quando vira e diz tchau, entra o desespero. Daí a necessidade dessa validação. Essa validação entra no princípio de que eu reconheço no outro aquilo que ele tem de bom e que me oferece, que me agrega, que me acrescenta, que é bom. E isso também é um princípio muito interessante, sabe? Que aí eu até falo de posicionamento. Eu trabalhei durante 12 anos numa empresa, inclusive trabalhei com o Flávio nessa empresa, e a ideia minha em relação às pessoas era sempre assim, eu tinha um problema muito grande com autoestima, né? E minha esposa me ajudou muito nisso, porque ela acreditou em mim, foi caramba, se alguém fora de mim acredita em mim, quem sou eu para não acreditar em mim? Então, eu vou acreditar, Uhum. mas me posicionar, eu não me posicionava. E aí, em algum momento, eu comecei a me posicionar, no sentido de, poxa vida, é legal, chefe, parabéns, fantástico, muito bom. Às vezes não era bom, chefe, isso aqui não foi legal, sua atitude, sua palavra, a forma que você falou, aonde falou, com quem falou. Então, quando eu tanto elogiava, quanto às vezes criticava ou cobrava, tinha um peso diferente, porque não era só a cobrança pela cobrança ou a crítica pela crítica. Era uma crítica baseada num fundamento, sobretudo porque eu tinha um posicionamento acerca daquilo, eu tinha uma crença acerca daquilo e também reconhecia quando aquilo era positivo para mim ou para os meus colegas. Então, você conquista o respeito dos outros, mas o respeito dos outros só vem para você enquanto homem
quando você se respeita, quando você sabe que tem limites, que tem limitações, mas que também tem competências, que também tem qualidade, que também acrescenta. Você não está ali porque simplesmente pelo fato de estar, você está ali porque você tem alguma coisa para oferecer. Então, essa troca é extremamente importante nesse processo da autoestima do homem também. Concordo e assina embaixo. Falou bonito, é isso mesmo. Maravilha. Qual é a relação de uma boa assim, autoestima com a saúde mental? Agora vamos falar da parte emocional, a parte que eu adoro. Pois é. Essa é uma outra questão muito importante também, sabe? Porque alguns homens, exatamente porque não se veem suficientemente bons, eles se escondem dentro de si mesmo. Sabe, tartaruga? Quando ela vê um sinal de perigo, ela se encolhe toda dentro do casco e fica ali protegida, vendo só pelo buraquinho o que está acontecendo no mundo externo. Alguns homens fazem isso. Eles fogem não só do meio, como fogem de si mesmo, porque eles não se veem capazes e competentes. E, evidentemente, porque eles não se veem capazes e competentes, eles se tornam homens inseguros. As suas inseguranças afetam seus relacionamentos, afetam o seu campo profissional. E aí, diante desse contexto, o que acontece com esses homens? Eles se veem incapazes, a gente já falou isso lá no início, e essa incapacidade, baseada nas crenças que a Elizabeth falou, né, das crenças limitantes, elas fazem com que esses homens nunca consigam ir além. Porque eles mesmos não ousam, porque eles sabem que não vai dar certo. Poxa, eu tentei, não deu certo, nunca vai dar. Eu tentei lá atrás, não funcionou, nunca vai dar. Então, diante desse contexto, eu paro. Sabe, tem uma metáfora muito interessante que vale a pena contar aqui rapidamente, né? O pai uma vez levou o filho no circo, a primeira vez que o garoto foi para o circo, nunca tinha ido, estava lá o pai todo orgulhoso de ter levado o filho. De repente, quando acabou o espetáculo, o pai pediu licença para levar o filho para conhecer os animais. E aí, quando ele chegou na frente do elefante, o garoto ficou de boca aberta. Falou, nossa, como esse animal é grande. Só via elefante pela televisão, agora estava vendo o elefante ao vivo ali na frente. Aí ele olhando para aquilo de boca aberta e o pai de boca aberta. O tratador, o cuidador dos animais, olhou para aquela cena e chamou atenção, né? O filho de boca aberta, tudo bem, mas o pai de boca aberta, né? Como é que funciona esse processo? Esse pai de boca aberta estava assim, porque enquanto o filho imaginava como esse animal pode ser tão grande, tão forte, o pai imaginava como esse animal tão grande, tão forte, pode ficar preso numa estaca tão pequenininha e numa corda tão frágil. Qual era o contexto da história? Ele, desde pequenininho, filhotinho, ele foi preso naquela mesma corda e naquela mesma estaca. E pequenininho, aquele elefante tentava sair e não conseguia, porque pequeno ele não tinha força suficiente nem para romper a corda, nem para tirar a estaca. Ele cresceu condicionado naquela condição de que isso aqui para mim é intransponível. Eu não suporto, eu não supero, eu não sei fazer, eu não consigo me livrar. Agora, suficientemente grande para estourar a corda ou quebrar a estaca, ele nem tentava. É esse o problema de muitos homens. A saúde mental deles está afetada porque eles acreditam que não são capazes de romper algumas barreiras que a vida lhes põe, que a sociedade impõe, que as cobranças lhe impõem, e essas condições limitantes fazem com que eles sofram muito. Porque, de novo, enquanto eu olho para o lado e vejo alguém que é superior a mim, um homem, que é tão homem quanto eu, mas eu olho ele lá e vejo ele superior a mim, eu me retraio. Eu nunca vou chegar lá. Algumas mulheres ainda têm uma responsabilidade muito grande nisso, sabe, Thaís? Porque eu vejo alguns casos de casais que eu atendo, às vezes a mulher vira, mas também, se ele fosse igual o fulano de tal, a pior coisa que uma mulher pode fazer para o marido é comparar o marido com outro homem, o filho com outro filho, com o filho de uma outra pessoa, com outro filho, porque nós somos individuais, nós somos únicos, singulares. Então, da mesma forma como qualquer outro, eu posso ter dificuldades numa determinada área, mas ser super bom em outra. Aí a importância de ressaltar aquilo que é bom, de levantar, de constituir, de dar convicção, para que ele não sofra as consequências dessa baixa autoestima que afeta diretamente na sua capacidade de processamento mental e nas suas emoções, evidentemente. Aproveitando que tem muita mulherada aí, ó, mães,
Pais, Como eu... tome cuidado com o que vocês falam pro filho de vocês, para não abalar na fase adulta a autoestima deles, né? Verdade, Tem que tomar verdade. muito cuidado. Como dizem os jovens, hashtag fica a dica. Fica uma leve dica aí, hein? Né? Exato. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque há muitos pais pensam que, mas meu filho não está prestando atenção, não. Gente, o que criança não presta atenção? Sim, sim. São muito Vai observadoras. nessa. São muito observadoras. Nossa, Tá, eu um lembro outro de coisa detalhe. eu lembro de coisa quando eu era pequena, que eu tenho certeza que se eu for falar, muita gente já fala, não acredito que você lembra disso. Eu lembro. Ó, Então, sabe se uma alguém, outra. se a pessoa tá lá ouvindo e você tá achando que não tá ouvindo, gente, Sim, toma cuidado. Principalmente na adolescente. Adolescente é assim, ó. Quando você acha que você não está ouvindo nada, eles estão lá, estão fingindo que não estão ouvindo, estão lá no computador, no celular, mas estão, ó. E eu lembro disso, porque o meu sobrinho, quando eu era pequeno, ele era terrível. Ele ficava no joguinho do computador, assim, a gente estava conversando alguma coisa da televisão, não tinha nada a ver com ele era pequeno. E ele se intrometia na conversa, eu falava assim, mas você não está jogando? Mas eu estou prestando atenção. Era assim. Então tem que sim. tomar muito É isso cuidado. mesmo. É isso mesmo. E aí entra também, Thaís, sabe, uma outra questão. Essa autoestima baixa está baseada, inclusive, nas mães superprotetoras, né? Que fazem tudo pelos filhos, que não dão liberdade deles escolherem, deles decidirem, deles até quebrarem a cara, porque nós somos constituídos de sucessos e fracassos. Sim. A gente cresce quando a gente erra. Então, quando a gente aprende a lição e isso nos faz melhor, a gente se desenvolve. O problema é que alguém que recebe tudo na mão o tempo inteiro fica emocionalmente comprometido a uma proporção tão grande que se ele não tiver alguém que está ali o tempo inteiro sustentando ele, ele vai falhar porque ele acha que não é capaz, porque ele acha que não consegue, e aí a situação fica difícil mesmo, bem delicada. Não tem autonomia, tem sempre alguém para fazer por ele, então ele vai crescer um homem com termo, né? Desculpa o termo, inútil. Infelizmente. E acontece muito isso, né? A gente vê muito homem, né, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, infelizmente é assim, né? Por conta Exato. dessa superproteção, né? E quais são os aspectos da vida do homem que a autoestima afeta mais, assim? Então, esse princípio mesmo da autoconfiança, da autoimagem, no sentido de se sentir capaz e de poder fazer. Eu entendo que a questão aí, sabe, é olhar para si mesmo e identificar o que ele tem de qualidade. E eu não preciso Uhum. ter diversas qualidades. Algumas pessoas são dotadas de muitas coisas, muitas qualidades. Eu preciso ter uma, e não há quem não tenha pelo menos uma qualidade. E a partir daquilo, se eu me torno especialista naquilo que eu sou bom, as pessoas vão me reconhecer, independente do meu aspecto físico, do meu tamanho, da minha cor, da minha classe social. As pessoas vão me respeitar a partir daquilo que eu tenho como positivo. Então, dentro desse aspecto, assim, é extremamente importante que o homem ele se reconheça. Ele precisa ser o primeiro a olhar para ele e dizer assim, ó, eu sou bom. E não é, eu insisto, no princípio de arrogância. Ser bom não me tira o direito de ser humilde. Ser bom não me tira o direito de reconhecer que alguém pode ser melhor do que eu. Ser bom e olhar para si como bom faz com que eu tenha convicção de que, poxa vida, se eu sou bom nisso, eu posso ser bom em outras coisas, eu posso melhorar em outras áreas, eu posso contribuir mais, seja com o meu relacionamento, e aí eu estou falando de relacionamento em todas as áreas, o filho para os pais, o filho para os irmãos, o pai para a esposa, para os filhos, e aí dentro desse processo, eu automaticamente me favoreço. E aí é que está a diferença. Quando eu tenho autoestima baixa, eu fico o tempo inteiro na expectativa de que os outros me completem, de que os outros me ofereçam. E quando ninguém me completa, ninguém me oferece, a vida perde sentido. Agora, pelo contrário, quando eu tenho Exatamente. convicção de mim mesmo, essa convicção de mim mesmo pode até ser aumentada a partir do que o outro me oferece. Mas eu sou suficientemente bom para seguir a minha vida, independentemente do ou de. Como por exemplo, os meninos quando estão na adolescência, né? Ai, meus colegas estão namorando, eu tenho que namorar também. Aí começa a se cobrar. E quando não começa
tem o primeiro namoro, o pai começa, né, a cobrar. Ué, você não vai arrumar uma namorada? Não tá pegando ninguém? O que que tá acontecendo? Aí começa a cobrança dentro de casa e a cobrança dos coleguinhas. Ah, mas você não tá pegando ninguém, não tá namorando. Aí começa a copiadinha, começa a falar que é gay. Aí começa, né? Aí Sim, começa a acabar com a autoestima desse adolescente, né? Que tá começando a viver ainda. E como é que exato. ele vai chegar na fase adulta desse jeito? Porque tem homens que têm dificuldade na questão assim de relacionamento com mulheres e não sabe o porquê. Aí quando vai para terapia, vai descobrir que isso veio lá atrás. Só que a pessoa não toma conta, não se dá conta disso. E Sim. acontece muito. Eu já atendi homens por questões assim que É, nem lembrava. E quando começou na terapia, começou a lembrar. Nossa, aconteceu isso. Assim, bem aquele insight. Nossa, é perfeito quando o paciente tem um insight, né? Aí sim. começa a falar assim de coisas que ele nem lembrava. E é muito importante. Por isso que a gente tem que puxar a sardinha, né, Jamil? A gente tem que falar da psicoterapia, né? O autoconhecimento é fundamental, porque quando a pessoa começa a se descobrir é muito bom. É muito É. gratificante. Não, e assim, né? Nós somos o tempo inteiro favorecidos pela transformação das pessoas, né? Às vezes a gente vê a situação e a própria pessoa ela não se enxerga numa proporção, né? Porque está numa proporção tão afundada da sua própria vida dentro de si mesmo que quando ela de repente se enxerga diferente, nossa, parece que é uma outra pessoa, né? E eu sou feliz demais com o que eu faço, né? A nossa profissão é uma profissão fantástica por causa disso, porque nos permite ver o melhor de cada ser humano. Eu disse isso ontem para uma pessoa no consultório, né? Quando eu te atendi a primeira vez, que você estava no seu pior estado, eu te via como estou te vendo hoje, no seu melhor estado. E porque eu acreditava que você podia mudar, eu investi tudo que eu pude investir em você, no sentido de te proporcionar, de te favorecer a chegar nesse ponto. E aí é óbvio, não chegou porque eu fiz alguma coisa. Chegou porque você se permitiu, porque teve esses insights, porque acreditou em si, acreditou na sua possibilidade de mudar. E aí a vida se transforma, né? Eu insisto nessa palavra, porque é exatamente isso que acontece a partir do processo da psicoterapia. A pessoa se permite se tornar quem ele é. E aí que é o outro ponto É interessante. lindo isso, é. Essa transformação não é que ele está se tornando uma outra pessoa, ele só está se apropriando de si mesmo, coisa que ele abriu mão, seja lá por qual circunstância, em algum momento da sua vida. Ele olha para si e vê o que ele pode ser. E aí é outra pessoa, isso é fantástico. Eu vejo casamentos perdidos a partir de homens transformados, restaurados. Eu vejo filhos sem direção, sem propósito, com a vida ajustada, com ideias, com ideais, a partir do processo da psicoterapia. Enfim, é tanta coisa maravilhosa que se todos nós tivéssemos a compreensão clara do que a psicoterapia pode fazer na nossa vida, faria psicoterapia como come, né, arroz com feijão o tempo Sim. inteiro, porque isso é fantástico. É, só quem conhece que sabe dos benefícios realmente, né? Exato. E de qual forma a mídia, as redes sociais afetam a autoestima do homem? A gente falou isso no começo também, né? Sim, Mas ela afeta também, né? sim, Muito. muito. Eu não sei se você viu um tempo atrás, eu acho que eu vi um vídeo no Facebook, eu até comentei com uma live que eu fiz com a psicóloga Esther, e lá está falando sobre autoestima feminina. Mas foi bem no dia da live que eu acabei vendo esse vídeo dos cães humanos, né? Tem acho que dois, ou eram três aqui no Brasil, e tem um que recentemente ele desistiu de ser o Ken, né? E mostrou a foto dele como ele era antes, durante e depois que ele se tornou o Ken. Eu fiquei chocada, porque ele não era um homem assim, feio, para falar a verdade. Ele tinha um rosto bonito, ele era bonito, mas ele começou a fazer umas plásticas. A primeira plástica que ele fez, ele ficou parecendo mesmo um Ken. Ele ficou com o rosto bem quadrado, bem aquela cara de boneco, mas ele ficou bonito. Não ficou aquela coisa artificial. Aí ele começou a se empolgar, começou a fazer mais plástica. Aí, nossa, ele começou a ficar deformado. Ele colocou prótese no peito.
Nossa, colocou. Nossa, ele começou a fazer um monte de coisa, tanto que ele tá assim, meio que deformado, o braço dele tá estranho. E ele acabou desistindo. O Uhum, olho, se você ver a reportagem, eu vou ver se eu acho o link, depois eu te mando para você ver. tá bom. É, o olho dele dá agonia, que ele tá com um lápis assim debaixo do olho. Aí eu fiquei parada assim, eu falei, gente, como é que pode a pessoa ficar atrás da perfeição que não existe? Porque não existe ninguém perfeito. A verdade é Uhum, essa. uhum. Não existe perfeição, infelizmente. Não existe. O E ser aí, humano perfeito não existe. e aí é nesse ponto que as redes sociais, a televisão, de uma forma geral, as mídias, né, elas influenciam, né? Porque elas vendem esse padrão. Não precisa ir longe. É, o Big Uhum. Brother. Olha para o contexto geral dos homens, né, na média, que passam pelo Big Brother. E aí, quando você não tem um homem baseado nesse padrão de beleza, as pessoas não sentem dó como se não ser ou não se enquadrar nesse padrão fosse um problema, se fosse um defeito. É só ele. E eu insisto, a beleza, como qualquer beleza para qualquer pessoa, não é constituída só da questão física. Tem que haver um equilíbrio. Não adianta nada a pessoa ser estereotipamente bonita por fora, fisicamente bonita, mas quando abrir a boca, ser grosseiro, ser mal educado, enfim, carregado de negatividade. A pessoa precisa ter uma beleza interna para combinar. E eu insisto nisso. Pode olhar nas rodinhas de colégio, sobretudo, de faculdade, de trabalho. As pessoas que mais atraem as outras são aquelas pessoas que têm uma beleza interna, porque elas não estão vazias, elas têm conteúdo. E aí é onde a rede social entra. A rede social, ela vende uma falsa sensação de que tudo é muito belo, de que tudo é muito bonito. O que se vende nas redes sociais é que tudo é muito perfeito, que todo mundo consegue, que todo mundo tem. Você pega agora essa época de verão, tá todo mundo viajando, aí você fala assim, caramba, meu, eu cancelei minha viagem porque eu não queria correr o risco de me contaminar minha família ou não contaminar Sim, outras pessoas, e todo mundo está viajando, só eu que não estou viajando. Aí sabe quando no fundo você fala assim, caramba, eu devia ter viajado. É esse o contexto, é exatamente esse. Todo mundo está viajando, todo mundo tem carro, todo mundo é bonito. Às vezes é uma pessoa, ou às vezes é aquele mundinho que se resume chamado redes sociais e que na realidade nós somos quem nós somos e essa realidade é quem nos constitui. Por isso que eu preciso me apropriar de mim mesmo a ponto de não ser afetado por aquilo que os meus olhos veem. Eu preciso ser afetado por aquilo que eu ouço, eu preciso ser afetado por aquilo que eu penso, eu preciso ser afetado por aquilo que eu acredito, eu preciso até ser afetado pelas mudanças que eu opero em mim mesmo, mas nunca por aquilo que eu simplesmente vejo exclusivamente baseado em contexto de televisão e rede social. Isso é um leso engano e que tem destruído famílias, tem destruído lares, tem destruído vidas, tem detonado emocionalmente as pessoas numa proporção tão gigantesca que algumas delas só conseguem viver baseado no contexto do que elas oferecem para os outros. Mas, poxa vida, quando é para você? Quando é que você vai parar para olhar para você e se vestir daquilo que é seu, aproveitar aquilo que é seu, de ser feliz com aquilo que você tem, de ser feliz com a forma como você é e de até mudar se for necessário, mas não porque o outro está dizendo que você precisa mudar. Mudar porque você acredita que mudar para você vai fazer bem, mas é para você, nunca pelo outro. Quem quer ser o quem? Eu quero ser o quem para casar com a Barbie? Quem é a Barbie? Não, eu quero ser o Jamil para casar com quem eu casei, para viver com quem eu vivo, para ter os amigos com quem eu me relaciono. E se alguém se interessar em se aproximar de mim, tem que se interessar e se aproximar por aquilo que eu sou e por aquilo que eu tenho para oferecer. Não por aquilo que eu disfarço ter, penso que é bom ter, mas que de fato não tem. Vazio. E é de sim, vidas vazias que, infelizmente, nossos consultórios estão cheios. Infelizmente. infelizmente. É que nem eu falo para muita gente, até inclusive para paciente, tudo em excesso esconde uma falta. Na exposição demais nas redes sociais, é porque a pessoa ela quer se mostrar para esconder um vazio muito grande dentro dela, Sim. né? Ó, Isso, infelizmente, acontece muito, né? as redes sociais.
nos fazem comprar coisas que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para agradar pessoas que nós não gostamos. E aí tem um monte de gente endividada por aí, quebrada, estourada, e aí, de novo, emocionalmente detonadas, porque o tempo inteiro querem fazer pelos outros, nunca para si mesmas. Realmente é complicado, né, dessa forma, né? Sim. Como o homem pode melhorar a sua autoestima? Tá bom. Essa pergunta é interessante. E aí eu vi que a Bem Sidneia, direta né? essa pergunta, né? Sim. A Sidneia, psicóloga, ela falou assim, né? Ó, é importante a validação do potencial do sexo masculino. Nós, mulheres, pedimos muito isso, mas esquecemos de retribuir porque, teoricamente, o homem é o sexo forte. E é importante reforçar esses detalhes. Aí eu quero começar a partir do que ela falou aqui. Uhum. Já falamos da importância da validação da mulher para o homem, dessa afirmação. Mas a primeira coisa que o homem precisa fazer para melhorar a sua autoestima é reconhecer que ele não dá conta de tudo. Primeira coisa. É mídia, é engano, é mentira, essa coisa de que homem tem que dar conta de tudo. Você, eu, ninguém. Ninguém tem um S no peito de super-homem que você vai tirar sua camisa e é infalível, é imortal, é super poderoso. Outra coisa, nós também temos que reconhecer que nós não temos o controle de tudo. Então, nós não sabemos tudo, nós não damos conta de tudo, nós não temos controle de tudo. Porque alguns homens se perdem em si mesmo, Thaís, exatamente a partir desse contexto. Ele fica tentando o tempo inteiro controlar tudo. Eu preciso controlar a empresa, eu preciso controlar os filhos, eu preciso controlar a esposa, eu preciso controlar as finanças, eu preciso controlar. E aí, quando perde o controle, por que o número de pessoas ansiosas no mundo aumentou exponencialmente nessa pandemia? Por que o Brasil hoje é o país, segundo as organizações mundiais da saúde, o país mais ansioso do mundo? Porque em algum momento nós compramos a ideia de que nós temos o controle de tudo. E nós não temos. E aí, quando a gente perde o controle, a gente se desajusta de tal forma que a gente acredita que se perdeu, que está tudo perdido, porque a gente não conseguiu controlar um detalhe da nossa vida. Daí entra o princípio de que, para que eu tenha autoestima, eu preciso reconhecer que eu também preciso do outro. E aí parece ser contraditório com o que a gente está falando desde o início, porque desde o início eu estou falando, você tem que ser feliz consigo mesmo, você tem que olhar para dentro de si, você tem que se reconhecer capaz, competente, etc. Isso tudo é importante, mas quando a gente alinha esse processo ao fato de que, poxa vida, eu casei, não é para mandar ou ser mandado, eu casei para poder completar e ser completado. Então eu tenho alguém do meu lado que pode me sustentar, me apoiar, me ajudar. Eu tenho um filho que pode me ajudar. Ah, mas é só uma criança, como você falou. Mas por que o fato de ser uma criança impede ela de acrescentar de alguma forma para mim? Acrescentar em simplicidade, acrescentar na capacidade de perdoar e esquecer, porque isso é um problema muito grande dos homens. Alguns homens não conseguem perdoar, alguns homens têm dificuldade de esquecer, e aí aquilo fica remoendo, destruindo ele de dentro para fora. E aí, quando eu olho para o lado e eu percebo que o que está do lado pode me melhorar, eu pego o que é melhor daquilo que está do lado e me constituo. E aí lembra daquilo que eu falei. Não é porque eu pego o melhor do que está à minha volta, porque eu dependo daquilo, mas é porque eu reconheço que aquilo, se aplicado na minha vida, pode me tornar um ser humano melhor. Aí entra aquele princípio de transformação que a gente falava agora no meio do processo. Eu me transformo a partir daquilo que eu acredito que é necessário se transformar. Nós não podemos ser os mesmos sempre. Nós precisamos nós precisamos crescer, nos desenvolver. E esse desenvolvimento se dá exatamente pelo princípio de que eu não dou conta de tudo, eu não sei de tudo, eu não controlo tudo. E aí, quando eu me aproprio disso, e a partir daí eu começo a trabalhar no sentido de, poxa, como eu posso dar conta disso aqui de uma maneira diferente do que foi lá atrás quando eu errei? De que maneira que eu posso fazer isso aqui para que eu seja mais eficiente do que da última vez? Porque da última vez eu também errei. Eu aprendi, eu cresci, eu melhorei. E aí, quando eu acerto, a minha última dica, poderia dar várias aqui, mas a minha última dica é isso: comemore suas vitórias.
porque alguns de nós superestimamos a nossa capacidade. Quando é dos outros, a gente aplaude, a gente elogia, a gente... Quando é nosso, foi sorte. Também, fulano me ajudou. Porque... Não. Você se proporcionou o direito de conquistar aquilo. E ainda que tenha tido ajuda, ainda que alguém favoreceu, ainda que alguém facilitou, se você não fizesse a sua parte, você não conquistaria. Então, comemorar as pequenas conquistas, por mais simples que elas sejam, elas nos dão forças para entender de que nós somos capazes. E não somos capazes para ser melhor do que os outros. Somos capazes para ser melhor do que nós mesmos. Eu acho que essa é a essência do princípio da autoestima. Ser melhor do que eu sou. Não melhor do que o outro é. Porque aí, quando é melhor do que o outro, eu estou me espelhando no que o outro é. Quando eu sou melhor do que eu mesmo, eu tô me espelhando naquilo que é meu, naquilo que é minha capacidade de desenvolver, naquilo que é minha capacidade de crescer, naquilo que é minha oportunidade de melhorar. E aí, da minha parte aqui, eu não sei se você vai ter mais alguma pergunta, mas eu finalizo dizendo o seguinte, né? Que quando eu vejo um homem com muito problema, eu não enxergo a quantidade de problemas que ele tem, eu enxergo a quantidade de possibilidades de melhorar que ele tem. E eu falo isso para ele. Enquanto ele despeja aquele caminhão de problemas, eu falo, que maravilhoso. Você está maluco? Eu estou aqui chorando, desesperado, porque eu estou com um monte de problemas. Você está dizendo que maravilhoso? Que maravilhoso é saber que você tem tanta oportunidade de ser melhor do que você é. E aí vamos começar por isso daqui, e aí começa pelas pequenas coisas. Aí quando ele fala, puxa, eu consigo mudar, aí ele vai se enchendo de confiança para ir para um passo maior. E aí daqui a pouco ele está resolvendo coisas que ele nunca imaginou na vida que ele conseguiria resolver, mas porque em um dia lá atrás ele começou, ele conquistou, ele comemorou o que ele conquistou, que deu força para ele crescer. Eu acho que essa é a base da vida. Um processo constante de transformação e quando eu olho para mim com essas possibilidades, aí eu estou valorizando a minha autoestima, né? A minha estima, a minha própria estima. Eu estou dizendo assim para mim, Jamil, seu bonitão, carequinha, não tem problema não, gordinho, você é bom, cara. Vai aqui que se você for aqui vai dar certo. Pronto, deu certo, porque eu acreditei que daria. E é o autoconhecimento. Acreditei e trabalhei por isso. Porque não adianta falar assim, ó, isso aqui dá certo e cruzar os braços. Se não cai do céu também, né? É óbvio. Por isso que a importância, né? Autoestima é autoconhecimento. E autoconhecimento a gente adquire também fazendo terapia. Terapia se resume a isso também, né? Exato. Fantástico, exatamente. Jamil. Eu não tenho mais perguntas, eu acho que você esclareceu tanto, você deu uma aula aí. Nossa, por isso que é bom fazer live sobre homem, com homem mesmo, falando sobre o tema. É muito interessante. Mais uma vez eu quero agradecer por você ter topado, tá? A gente só esqueceu de uma coisinha, você não se apresentou, nem eu me apresentei no início. Pois é. Tem seguidores seus aqui, que eu acho que não me conhecem, eu vou ter que falar agora, né? Por favor. Gente, eu vou me apresentar, eu sou Thaís Oliveira, eu sou psicóloga, psico-oncologista, e o meu Instagram é aqui, o @psicologia-se-vive. Eu trabalho com demandas de pacientes com câncer, elaboração do luto, comunicação de más notícias, cuidados paliativos e outras demandas também. E convidei o Jamil, que é o meu colega de faculdade, né? Estudei com ele 2 anos, porque os outros 3 eu tive que fazer com uma outra turma, mas a gente sempre teve contato nas redes sociais, só que por conta da pandemia a gente se aproximou um pouco mais e já é a segunda live que ele faz comigo, né? Olha, gratidão, Jamil. Aí se apresente, né? Que deve ter seguidores meus também aí que deve estar entrando, né? Uhum. A gente já está encerrando, viu, gente? A gente está se apresentando no finalzinho agora. Eu sou psicólogo clínico, né? Tenho algumas especializações na área de educação, família e etc. Mas a ideia é que a gente tenha a felicidade de poder proporcionar ou facilitar transformações. Eu acho que a palavra do dia é essa, né? E eu fico muito feliz de poder participar com você dessa segunda live, de ter um monte de gente contribuindo, alguns colegas que são psicólogos participando conosco, a Elizabeth, a Sidneia, o Vollenberg e tantos outros amigos. Gente, obrigada, hein? Muito obrigada. Sucesso para você, Thaís, sucesso para todos. Muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho aí para você, para o seu público, para o nosso público. Contribuiu bastante. Contribuiu bastante, viu? Gente, muito obrigada, Jamil, muito obrigada.
Vocês aqui, muito obrigada por ter compartilhado, participado. Eu vou deixar salva a live, tá? Vai estar aqui no Instagram, @psicologia se vive. Eu vou marcar o Jamil. Aí quem quiser também pode entrar lá também, tá? Vai ficar salvo assim, tá? Já passamos de 1 horinha, então, né? Para não nos derrubar, vou ter que cancelar aqui. Vou ter que, né? Passou que nem vi, nem vi. Passou muito rápido. Nossa, muito rápido. Jamil, muito obrigada. Boa noite a todos. Uma ótima semana para todos. Ó, beijão para todos vocês aí. Gente, cuide da saúde mental. Estamos no mês da campanha do Janeiro Branco, que é de conscientização da saúde mental. Cuide da mente. Depois a gente pensa no físico, mas primeiro vamos cuidar da mente. Saúde mental é saúde de tudo, tá, gente? Essa é a dica. Beijão, gente. Obrigada, Jamil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.